E a SpaceX tem uma batata quente intergaláctica para resolver agora, tá. Saiu uma matéria na Aviation Week, um site especializado, no setor aeroespacial como um todo, falando sobre a possibilidade, vamos falar assim, possibilidade, do jeito que eu tô sendo muito legal, do Departamento de Defesa pegar Starships da SpaceX. Sim, você não ouviu errado, tá bom? O Departamento de Defesa dos Estados Unidos já mandou, um pedido para poder, pegar Starships para missões individuais. A gente vai explicar isso muito bem, tá bom? Não é um assunto simples, não é algo, que seja fácil de compreender a primeiro momento, tem um sentido, não significa que é justo e não significa que é feito de qualquer jeito. Então, em resumo, essa matéria, ela comenta que a SpaceX recebeu uma requisição, entenda-se um aviso, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que eles podem chegar simplesmente na SpaceX e falar assim: "Tá vendo aquele Starship ali? A gente vai usar ele agora, e depois a gente devolve", tá. Então você fala assim: "Mas eles não podem fazer isso, eles não podem interceder sobre uma empresa privada, o Estado não pode fazer isso". Pode. E esse é o problema. Eles podem. Significa que ele deve? Não. Significa que é feito que eles podem fazer isso a qualquer momento, de qualquer jeito? Não. Significa que a SpaceX vai fazer isso sem receber? Também não. Mas sabe quando tem aquele filme, que tá acontecendo um baita problemão, e aí chegam os militares e manda todo mundo levantar e ir embora e eles tomam conta? É basicamente isso, tá. Existe uma lei nos Estados Unidos que diz que todo equipamento de tecnologia, eu estou falando em linhas gerais, eles podem ser, utilizados, podem ser tomados pelo governo para fins de segurança nacional, em resumo. Outro coisa que é interessante de comentar, é no filme do Homem de Ferro 2, tem essa situação que o Tony Stark está fazendo uma audiência no Senado, e eles, falam que a armadura é uma propriedade do governo dos Estados Unidos e eles tomam a armadura para eles. E é baseado basicamente nisso. Então, se o Departamento de Defesa, considerar necessário, eles vão lá, eles vão tomar conta de todo o processo de lançamento, de se é que vai ter pouso, se não vai, não interessa, eles não estão nem aí para isso. E a SpaceX virtualmente não pode fazer nada, tá. Isso é sério, a SpaceX não pode fazer nada, porque a SpaceX é uma empresa americana regulada sobre as leis dos Estados Unidos e vulgo ela a partir do momento que você está trabalhando com uma área de uso dual, ou seja, foguetes são, ah, eh, para uso civil, mas se você botar uma ogiva ele vira um míssil, hã, eles podem tomar conta. Ou seja, ele em tese, o governo dos Estados Unidos poderia simplesmente, o governo, entenda assim, o estado americano, tá, não é este governo do Biden, por exemplo, não tem nada a ver com isso. Mas o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele poderia simplesmente chegar lá, pegar um Starship para fazer uma missão de teste de envio de carga para uma zona de teste deles lá, ou até de meio de conflito. E, assim, óbvio que isso, teria um desgaste político, óbvio que isso teria um desgaste na mídia, não seria algo, que seria confortável de se fazer, mas eles estão avisando que eles podem fazer. E aí como a SpaceX vai tratar isso, é o que a gente não sabe, é o que está sendo discutido agora, é que qual é o tratamento que a SpaceX vai fazer nos bastidores para evitar que isso aconteça. Porque a SpaceX, por exemplo, é a empresa mais bem-sucedida da história, na parte de lançamentos espaciais, de qualquer outra empresa da história, tá. "Ah, eu não concordo", problema seu, fatos são fatos, tá bom. Infelizmente, se você não concorda, a gente é que nem discutir, sei lá, que o Windows, o Linux é muito melhor do que o Windows em questão de adesão. Não é, não é. É um fato. A SpaceX tem, muitos lançamentos, é uma empresa que tem um nível de tecnologia extremamente alto, com um avanço tecnológico extremamente agressivo e que vem mudando as bases, e revolucionando a astronáutica dia após dia. Só que eu acho estranho que, até hoje nunca houve uma intervenção na SpaceX. E por que haveria agora? O Falcon já está chegando, a família Falcon já está nos 300 lançamentos, o Falcon 9 está chegando a 300 lançamentos também, e o Starship está com um projeto que está iniciando. Por que só agora eles estão falando isso? Ainda teve o Falcon Heavy, que eu nem citei. Por que eles nunca falaram isso do Falcon? O que que os militares dos Estados Unidos podem ter de tanto interesse no Starship que, eles não tinham nos projetos anteriores da empresa, né? E e até que ponto
que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos vai comprar briga com a mídia, vai comprar briga com Elon Musk, vai comprar briga com a SpaceX, vai comprar briga com um monte de gente, inclusive com outros países, com países alinhados, com países inimigos também, de pegar um foguete desse tamanho e falar: "A gente vai fazer o que a gente quiser com ele", entende? Agora inverte a situação, imagina ali que o sei lá, a Coreia do Norte pega um foguete do tamanho do Starship e fala isso, entendeu? Pega um foguete do tamanho do Starship e o Kim Jong-un vir lá e fala: "Pô, eu vou fazer o que eu quiser com ele". Entendeu? Então, assim, os Estados Unidos também não pode subverter as regras. Tá bom, o mundo está escalando para um possível conflito, a geopolítica do planeta não tá fácil, tá todo mundo ali meio que acendendo fósforo pra, né, dentro de um paiol e riscando faca perto de pólvora, mas isso não justifica o governo dar essa pisada ali, falando: "Olha, quem manda aqui sou eu". Né, isso não justifica, porque isso vai trazer consequências que podem ser muito piores, agora nesse momento pode parecer que não, mas no futuro pode ser muito pior, porque ao mesmo tempo que os militares dos Estados Unidos podem chegar e fazer uma intervenção direta numa empresa privada, eles não vão poder falar se a Rússia fizer isso, para valer, ou se a China fizer isso para valer. Pegar um foguete lá, o Kuaizhou 3 ou Kuaizhou 2, perdão, eh, e falar assim: "Vou lançar esse foguete aqui e vou jogar ele em algum lugar". Jogar mesmo, não é fazer teste de lançamento. Ou seja, aí você começa a entrar numa seara que não é boa, e a SpaceX vai ter que tomar muito cuidado com isso, afinal, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tem muita compra com a SpaceX, é muito dinheiro que rola ali, é que na casa do bilhão. Na casa do bilhão. As missões que são contratadas para fins do Departamento de Defesa, aí que são a Space Development Agency, a a Space Force, entre outras, são contratos bilionários de longo prazo, que não é o primeiro, não é o segundo. Então a SpaceX fica numa situação de que um dos maiores clientes dela chegou para ela e pediu fiado, entendeu? Tipo isso. E ela vai ficar naquela situação de eu não sei o que fazer. Aí eles vão ter que consultar um monte de gente, muito provavelmente eles vão ter que fazer lobby no Congresso para frear e falar: atividades espaciais são para fins civis. Se você quer lançar um satélite militar num foguete civil, tá tudo bem, que é isso que todas as agências espaciais do mundo fazem. Todas, sem exceção. A China faz, os Estados Unidos faz, o sei lá, o Brasil faz com seus próprios, os seus foguetes suborbitais, foguete sonda, entre outros países. A Rússia faz e por aí vai. Isso tudo bem, ninguém tá falando disso. Olha, o governo dos Estados Unidos quer lançar, né, o Departamento de Defesa quer lançar 200 toneladas de satélite secreto. Lança, faz o que você quiser. Agora, tomar um foguete, como eles estão falando, tipo, a gente vai operar, vai fazer o que a gente quer, e agora, depois, assim, basicamente, o que isso, entre parênteses, o que sobrar a gente devolve, né, porque eles podem simplesmente falar: olha, para não ter risco de ter uma recuperação disso aqui, a gente vai explodir o foguete no ar. Já era. Então isso mancha a imagem da empresa. E nesse ponto, uma história dessa, seria bastante complicada para a SpaceX se ela fosse uma empresa de capital aberto, ou seja, uma empresa receber uma intervenção desse nível não é algo nada bom para o board, para acionista, para o futuro da empresa, porque significa que o governo pode atuar, de formas que a empresa não concorda, né. Então, vamos supor que o governo dos Estados Unidos decida que eles querem lançar um Starship de teste para pousar suavemente na Coreia do Norte, entendeu. Tipo, mano, tá ligado? É muito absurdo. Então tem que tomar, como falei, muito cuidado, é uma situação muito complexa, a gente vai aguardar os próximos passos para ver o que vai realmente acontecer. Você acha que o governo dos Estados Unidos está certo ali, no caso, o Departamento de Defesa? Acho que eles devem utilizar mesmo o Starship como eles quiserem, independente do que a SpaceX acha? Deixa nos comentários, deixa o seu like aqui pra gente, inscreva-se no Space Orbit, no canal de cortes do Space Orbit, mande um pix ou um valeu demais aqui para ajudar o nosso trabalho.